Queremos dar bem-vindas a esse simpósio e principalmente aos nossos panelistas para o dia de hoje. Nós temos primeiro ao Dr. Carlos Alvarado Coriça. Ele é da Guatemala e é o reitor da Universidade de São Carlos. E antes disso, ele serviu como secretário-geral da mesma universidade, na qual é a mais antiga na Guatemala, um dos primeiros na América. Também nós temos ao padre Ramon da Cruz Baldeira, da República Dominicana. Atualmente é o reitor da Pontifícia Universidade Católica Madre e Maestra. Ele recebeu um doutorado de teologia da Universidade de Friedrich, da Alemanha. E nós também gostaríamos de dar bem-vindas a Tomás Henrique Carreira, que é do Chile. Ele é o fundador da Comunidade e Justiça, uma ONG que protege dos direitos humanos no Chile através dos litígios e da legislação. Ele recebeu a sua licenciatura da Universidade de Pontifícia, da Universidade Católica do Chile e um doutorado dos Estudos Legais Internacionais e Direitos Humanos da Universidade de Georgetown. Para que vocês saibam, me informaram que nós talvez possamos ir até às 3h05, então eu vou dar, para que nós estejamos conscientes do tempo, eu vou dar uma notícia quando eu vou avisá-los quando nós temos 5 minutos e também quando vocês vão ter somente 1 minuto, para que vocês terminem no horário correto. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer às autoridades da Universidade Brigham Young e aqueles que nos convidaram para este simpósio. Quero agradecer em nome da Universidade de São Carlos esse convite e compartilhar com vocês, companheiros e companheiras, e honrá-los de seus distintos países. Primeiramente, falar sobre brevemente o que é a Universidade de São Carlos, para que vocês possam entender o que significa uma instituição como a Universidade de São Carlos, que é a única universidade pública da Guatemala. Tem aqui o secretário-geral, Dr. Carlos Henrique, que está conosco, que nos acompanha neste dia. Vamos falar um pouco sobre a nossa instituição e depois entrar no tema que devemos participar. A Universidade de São Carlos tem 339 anos. Foi fundada em 31 de janeiro de 1676. É a única universidade pública da Guatemala, conforme eu falei. Tem das 14 universidades privadas. Na Universidade de São Carlos, tem 58,6% de matrículas de educação do país, que conta, como falei, entre as 14. 58,6% é a nossa universidade. Imaginem a importância que ela tem na República do Guatemala no que diz respeito à educação superior. Além disso, atende 80% de todos os estudantes na área de maestria e doutorado. E tem uma cobertura de 20 dos 22 estados da Guatemala. A Constituição Pública da República da Guatemala outorga 2 mandatos constitucionais no artigo 82, que dá autonomia como a personalidade jurídica e seu caráter como a única universidade estatal
e tem exclusividade de dirigir, organizar e desenvolver a educação superior do Estado e a educação profissional universitária do Estado. E o artigo 84 da Eu vi a expressão de vocês e eu quero mencionar que é uma luta constante cada ano, o tema do... Porque nós não otorgamos os 5%. Fala 5%, mas os ingressos do Estado, no entanto, cada governo, ele aplica de diferentes maneiras e começam a fazer uma série de descontos e até uns gastos que são a descrição do governo e depois ele ainda por cima aplicam 5%. É uma luta que nós mantemos, alguns governos também cumpriram com essa situação. Nós temos mais de 225 mil estudantes inscritos nesse ano 2015. Nós temos 39 unidades acadêmicas, dos quais 20 são centros universitários que geram o desenvolvimento para toda a população do interior do país. Nós temos 2 institutos tecnológicos de alto nível. E esta é a oferta acadêmica que nós temos na universidade. Nós temos 46 de professorados, 51 técnicos, especialidade 56, 174 de mestrado e 16 doutorados, o total 450 carreiras. Isso é algo fundamental e importante, por isso eu gostaria de explicar o que é a Universidade de São Carlos. A Universidade de São Carlos é a única que eu considero. Eu não conheço nenhuma outra universidade. Talvez vocês possam me ensinar que não tem representação direta e nos organismos mais altos do Estado, em diferentes áreas de conhecimento. Por exemplo, nós temos representação na Corte Constitucional, que é o máximo, falando de interjurídico do país. Também nós temos... Ele participa na eleição como membro da comissão de pontuação do magistrado da Corte Suprema, no magistrado de Corte de Apelações. Também nós temos uma representação de 5 substitutos e titulares no tema da Junta Monetária e na Junta Diretiva do Instituto Guatemalense de Segurança Social, que são aquelas da junta monetária que rege o programa financeiro e econômico do país. E assim nós poderíamos mencionar, nós temos mais de 78 representações. Muito importantes. Ou seja, a Universidade de São Carlos tem uma incidência muito grande e fundamental no nosso país. E é a única universidade que eu conheço que conta com a iniciativa de lei. Na Guatemala só tem 4 instituições de iniciativa: o Congresso da República, a Presidência, que é o Executivo, e o Tribunal Supremo Eleitoral. Além disso, a Universidade de São Carlos. Esses nós podemos ver que é a iniciativa de lei dos projetos e apresentá-lo diretamente ao Congresso da República. E claro que também nós temos, como a única universidade pública, um grande compromisso com a cidade, o povo de guatemalteca em todo o país. E também nós temos, por exemplo, aqui se menciona a produção de medicamentos através da Faculdade de Ciências Químicas e Farmácia. Ela tem uma escola na qual se produzem medicina que são usados, por exemplo, um soro de hidratação oral que é usado em todos os hospitais do país. E assim, outros aspectos importantes que a universidade contribui a um custo muito baixo. Muito baixo. O soro, por exemplo, numa farmácia se encontra a 12 quetzales. Em dólares seria bem barato, mais ou menos 3. Então, vamos falar um pouquinho, fazer algumas reflexões iniciais ao tema de hoje. Quero começar dizendo que a história de um país, de uma família,
ou de um grupo social está cheia de controvérsias, que se origina por diversas razões ou efeitos. Isso aconteceu ao ser humano quando se preocupa por encontrar a forma de convivência, a fé e perpetuar-se como espécie, ganhando assim a violência como uma forma de acabar a vida. Aí está a humanidade em crise, sem dúvida. O ser humano é um produto e produtor de cultura, apesar do desenvolvimento do conhecimento, a redução da barreira de comunicação e rota, as ameaças de sobrevivência e produto do domínio de antecipação de múltiplas vulnerabilidades ante fenômenos naturais, experimente grandes desafios quanto à convivência social. O individualismo e o materialismo que existe a partir da conexão do indivíduo à internet, que o abstrai do contexto imediato, mas o vincula com um imenso universo de dados e informações que não necessariamente se converte em conhecimento à mão dos usuários, está levando a relativamente e colocando em dúvida as estruturas da sociedade em particular, assim como das práticas de relacionamento social. Os princípios, os valores, a moral e a ética, até chegar é um produto social, filhos de cada época, do relacionamento humano imperante dos acordos políticos, inclusive das formas de organização social dirigida para satisfazer as necessidades humanas. A humanidade redefiniu a religião, as leis e os sistemas políticos e modelos econômicos ao longo do passo pelo caminho da Terra. Não obstante, em cada período de desenvolvimento humano, o reconhecimento do divino e as normas que ditam a nossa fé orientaram a conduta humana não somente para garantizar a sua subsistência, mas também para buscar um modelo de convivência cada vez mais civilizada. Hoje em dia, o mercado também chegou à evidência empírica. Também é algo muito importante que mostra a proliferação de práticas religiosas que vão de ramificação da Igreja Católica até o vário de seitas que cobraram a vida de crente na era religiosa. Algumas práticas religiosas provêm o individualismo, o egoísmo, provocam a quebra da socialidade, principalmente na área cristã. As cidades contemporâneas seguem da atitude de salve-se quem pode, abandonando a solidariedade e promovendo a sobrevivência individual às custas do sacrifício do próximo, muitas vezes. O abandono os jovens e os anciãos devido à falta de produtividade e substitui um regime que garantizem a produção do material do social. E o mais complicado de tudo isso, até sobre a dignidade humana. A fé como um elo de precedência transcende normas de ser transgredido. Eles põem em risco a salvação individual e também a família. A religião como prática de fé orienta a conduta humana, a comunhão dos indivíduos que em convivência pacífica procuram a salvação coletiva. As religiões, em vez de dividir-nos como espécie humana, deveriam orientar-nos a encontrar caminhos de orientação e de entender o mundo, a sua origem, o seu desenvolvimento, sua transformação. Não obstante, a perda do valor social da tolerância levou a sociedade a encontrar nas religiões uma desculpa para a divisão e ódio que justifica
No país que eu venho, o choque de culturas é um produto do descobrimento, conquista e colonização, levou a um choque de culturas e religiões. A tradição politeísma dos países pré-hispânicos chegados aos territórios da Guatemala pelo século XV chocou completamente com a religião católica que foi colocada como uma fonte religiosa predominante. É importante que exista o Conselho Econômico que promove o encontro das múltiplas expressões religiosas do país. Esse Conselho Ecumênico é muito importante. Outro exemplo importante que eu gostaria de dizer-lhes esta tarde é um trabalho que tem sido feito interreligioso e constitui um grupo dos 4. Não sei se vocês escutaram o Grupo dos 4. Esse é um espaço de encontro onde está a academia, os direitos humanos e as igrejas predominantes do país. Está integrada pelo reto da Universidade de São Carlos, o procurador dos direitos humanos, o presidente da Aliança Evangélica e o arcebispo metropolitano. E desde 2006 veio um papel determinante no contexto nacional, constituindo neste momento na voz quase profética que alerta as autoridades estatais e os produtos ornamentais. Desde a mediação da Universidade de São Carlos, neste avanço importante que houve na sociedade guatemalteca, em novembro do ano passado, o J4 se pronunciou desde 2014 de uma análise e uma investigação, e eu quero manifestar que tudo o que se manifestou nesse documento em 2014 fez uma realidade em abril de 2015 em adiante. Essas manifestações que vocês já conhecem realmente foram muito importantes em nosso país e acabou com a ex-presidente que estão em funções atualmente na cadeia. Eu gostaria muito de falar muito, mas eu vou falar algo muito importante para terminar da Plataforma Nacional para a Reforma do Estado. O J4 tem sido visto que teve credibilidade e temos muita esperança no J4. É uma instância que foi criada, formada pelas 4 instituições que eu mencionei, mais a Universidade de São Carlos, através de que não havia sido escutado o clamor popular e a crise vem e conforme a Constituição e que dê solução aos problemas nacionais da Guatemala, convoca a Plataforma Nacional para a Reforma do Estado. Nós cremos que iriam assistir algumas associações, mas está integrada por 229 organizações. Essas organizações de multissectorial e é legitimamente representada das universidades, colégios profissionais, centros de investigação, igrejas, povos indígenas, setor privado, organizado, cooperativo, organizações estudantais, sindicatos de mulheres, dos indígenas, organizações ambientais, fóruns sociais, 229 organizações dirigidas pela Universidade de São Carlos atualmente. É um fórum muito importante, fundamental, na qual existe muita credibilidade e esperança naquilo que está fazendo. Aqui nós discutimos reformas importantes a diferentes leis, sobretudo, você sabe que estamos num processo eleitoral do 25 de outubro, nós temos a segunda volta entre 2 candidatos. E nós temos trabalhado muito na reforma da lei eleitoral e partidos políticos que o Congresso e a República ele não cedeu, mas nós apresentamos novamente nossas petições para os partidos políticos
Eu posso mencionar 4 ou 5 aspectos. Um deles, se um partido político ele deve terminar os 4 anos, ou o prefeito, ou o deputado, ou renunciar. Uma reeleição que permite a Constituição, mas mais uma reeleição de 4 anos, nada mais. E o tema do financiamento dos partidos políticos na Guatemala, infelizmente, vocês sabem que tem muito movimento financeiro entre os partidos políticos. Então, nós estamos colocando uma lei na qual tem um limite para financiamento dos partidos políticos e seja igualdade para os comitês e partidos políticos. Outro tema que existe uma controvérsia no meio de comunicação é o tema do tempo, que será dado de forma equitativa a todas as associações políticas para que possam participar. E o último tema é o tema de que participem. Nós queremos os partidos políticos e comitês, o tema da mulher, homem e mulher, o tema da participação dos jovens, de 70% da população da Guatemala são jovens. Por isso, eu gostei muito da participação dos congressistas deputados de Costa Rica, porque são jovens. Realmente, o jovem ele é fundamental nessa luta na Guatemala e teve uma participação com muito compromisso e responsabilidade. Estamos propondo uma lei eleitoral de partidos políticos que tiram uma participação importante dos jovens. Então, essa plataforma do Estado vai continuar depois da lei eleitoral de partidos políticos. Vamos propor outras trocas, como a lei de contratação do Estado, que já temos afinal, e vamos apresentar temas como a lei do serviço civil e outros temas que são fundamentais para que realmente, primeiro, existe uma mudança da classe política, que é fundamental. Eu acho que vocês sabem que tudo o que está acontecendo, mas também nós estamos pensando em trabalhar por um país mais justo, um país digno e um país melhor. Muito obrigada. Boas tardes a cada um de vocês. Eu gostaria de agradecer primeiro ao senhor Kimber e ao senhor Rafael Gutierrez, que me convidaram sobre essa universidade a participar desse simpósio tão importante. Eu prometo que eu dou permisso para que vocês possam dormir durante esses 10 minutos e eu vou acordá-los quando eu terminar. Eu quero falar um pouquinho sobre o relacionamento igreja e Estado na República Dominicana e como nossa universidade, a Pontifícia Universidade Católica da Mãe e Mestre, como resultado do pedido da igreja, participou na solução de conflitos em nosso país, escutando as exposições diferentes de nossos irmãos latino-americanos sobre as constituições de cada país. Nós podemos ter ideia de que todas elas, a não ser algumas exceções, mencionam o fato do catolicismo, o reconhecimento da Igreja Católica e também a respeito ao que é a expressão religiosa de cada povo. Para poder entender especificamente no caso da República Dominicana, sem dúvida nós temos que voltar aos nossos colonizadores em 1492, o que significou historicamente e desde o ponto de vista da antropologia e da sociologia religiosa, da qual eu gostaria de basear-me para poder argumentar o que significou esse encontro entre nossos indígenas e o mundo europeu.
se abriu totalmente uma nova visão do mundo. Nós, como Latinoamérica, demos uma nova visão ao mundo antigo, de que existiam outras pessoas e que existiam outros continentes. Outro ponto importante é o momento em que chega aqui os colonizadores espanhóis, guiados por um italiano. E é a expulsão dos últimos muçulmanos e judeus da Espanha. Em janeiro de 1492, celebra essa batalha de expulsão. Portanto, aqueles que chegam a nosso país, República Dominicana, em primeira mão, são marcados pela época passada do cristianismo. Cristóvão Colombo, quando chega, em seu nomeamento pelos reis católicos, ele se nominava vicário do Papa para chegar à nossa terra. Ele chega, depois de representar a coroa, ele chega como um representante da igreja. O processo da nova evangelização começa na segunda viagem de Colombo, marcado por clérigos bem formados. É uma vantagem que nós temos na América Latina, principalmente nas ilhas do Caribe. Os clérigos chegavam, eram pessoas acadêmicas que trataram de ir ensinando aquilo que eles aprenderam na universidade. Muitos deles, inclusive, professores, grandes professores. A cruz chega com Colombo e, pelo tanto, chega também o cristianismo. Nesse processo de evangelização dos índios, se dá a aceitação do cristianismo de duas maneiras, voluntária ou obrigatória. Ou aceitava de maneira livre ser cristão, ou do contrário, era obrigado. Os índios eram obrigados a assistir à missa, à catequese. Sabemos pela história que 40 anos depois de que Colombo chegou, somente ficaram 600 aborígenes. Se calcula que em 1492 existiam entre 2 a 3 milhões de aborígenes. Em 40 anos ficavam somente 600. Nessa missão de evangelização surgem as universidades. De 1538 se funda a Universidade de Santo Tomás de Aquino pelos padres dominicos. Essa tradição seguiu e hoje a República Dominicana, 7 universidades existem católicas, 2 de denominações evangélicas e 3 que são leigas, mas dentro de suas aulas eles permitem a prática religiosa, inclusive tem capelas, algumas delas têm capelas. Que marca também que o povo dominicano manteve esse relacionamento próximo à Igreja e Estado, a defesa da vida. Esses primeiros evangelizadores se colocaram a favor da vida. 40 anos depois, se deu extermínio com o sermão de Fray Antônio de Montesinos. O quarto domingo de Adviento de 1511, se abre uma nova etapa na história desse relacionamento. Com seu discurso Ego Vox Clamante en deserto, es la voz de Dios, soy la voz de Dios que clama en el desierto. Esse sermão de Montesino, eu passo a aprovação da Lei de Burgos, onde os aborígenes são considerados seres racionais e a gestação das leis universais dos direitos humanos. Outro aspecto importante que aconteceu com a raça negra é o sincretismo que se dá para evitar índios puderam continuassem morrendo. Eles trazem africanos, principalmente do Congo. Eles são obrigados também à fé. É um sincretismo de que maneira? Era questão de sobrevivência.
Os africanos tinham em suas casas as imagens católicas. Quando vinha um missionário, eles penduravam quando saíam. Então, eles mudavam a figura para os deuses deles. E isso passou a ser um sincretismo que até hoje se mantém. No processo de dependência também, o catolicismo está presente com a participação ativa dos cristãos, de tal maneira que os símbolos pátrios da República Dominicana estão marcados pelas religiosidades que ontem o meu irmão magistrado Mariano Herman falava na sua conferência. O escudo com Deus, pátria e liberdade, a bandeira em forma de cruz, com a Bíblia no centro, com o Evangelho de São João, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu dou um pulo histórico para ir àquilo que é o Concordato de 1954, assinado pela Santa Sé e o ditador Rafael Leônidas Trujillo, porque é um caso que até o dia de hoje está em discussão quando fala sobre o relacionamento da Igreja e do Estado. No artigo 1º se diz que a Igreja Católica Apostólica Romana segue sendo a da nação dominicana e gozará dos direitos e das prerrogativas que correspondem em conformidade com a lei divina e o direito canônico. Nessa ditadura, a Igreja assume o seu papel como um fator estabilizador social e manter o status quo da sociedade. Contudo, ao final do seu governo, em 1961, começa uma tensão entre Igreja e Estado, de maneira que um obispo protesta contra a ditadura e se queima a igreja, e 6 meses depois o ditador cai. A partir daí se desenvolve a República Dominicana, a crença de que o governo que se opõe à igreja cai. Como colaboramos com essa estabilidade? Uma relação de respeito e reconhecimento mútuo, a participação educativa nos diferentes centros de saúde, e a igreja é uma mediadora nos conflitos sociais que se fazem através do Centro de Regulamento de Conflitos ubicados ou colocados em nossa universidade. A Universidade Pontifícia é que leva a liderança quando se lembra um conflito sobre, pelo menos por ordem política. Nós evitamos grandes conflitos graças a esse centro de resolução de conflitos. Também na sede da universidade funciona o Conselho Econômico Social da República Dominicana, onde um sacerdote preside esse conselho e ele é aquele que serve para aconselhar, como eu disse, algo ao governo nos assuntos econômicos. Inclusive, esse sacerdote é o único no país que tem uma designação do governo para este cargo. Quais são algumas perspectivas do futuro? Quais são as ameaças? O crescente secularismo, que já foi mencionado, vozes que pedem separação entre igreja e Estado, um Estado leigo, tendências de tirar todo o religioso do espaço público. Quais são as oportunidades? Maior consciência da vida cristã, maior sentido de ecumênico, organização das igrejas cristãs não católicas, graças à nova Constituição de 2010, onde se dá a participação e se chama a regular o seu Estado frente ao que são os organismos estatuais do país, principalmente naquilo que é o relacionado com o casamento, que tem valor tanto civil quanto eclesiástico. Até 2010, os casamentos celebravam nas igrejas cristãs não católicas não eram válidas ao mesmo tempo como na católica. A participação dos cristãos no meio de comunicação e a abertura dos jovens ao fenômeno religioso, no qual faz com que o Estado tome em conta todas as igrejas para poder seguir
trabalhando pela estabilidade do país. Muito obrigada. Buenas tardes, obrigada por estar aqui, obrigada pela Universidade de Brigham Young. Eles pediram que hoje fizéssemos referências a respeito do papel da organização não governamentais e como eles podem assegurar e preservar a liberdade religiosa no continente americano. Deixa eu falar primeiro a minha experiência fundamentalmente como um advogado litigante e não como um acadêmico, que é a relação pela qual meus comentários devem ser nessa perspectiva. São os comentários de alguém que se dedicou profissionalmente de preservar a liberdade religiosa e de expressão e os direitos dos pais de educar seus filhos no meu país. Assim mesmo, a minha experiência vem da litigação em Chile e muitos dos meus exemplos com o meu país, mas também se aplicam ao resto dos países americanos. Eu estive pensando de trocar essa apresentação depois de ouvir as apresentações tão boas nessa mesma sala. E eu fiquei pensando as palavras de Dr. Hawley, que falava que na América temos uma tradição de Estado fortes e sociedade débil. Essa é uma síntese que é muito que se engloba a América Latina. Nós podemos ser muito poderosos, mas a sociedade tem pouca participação na sua defesa dos seus direitos e liberdade. Como preâmbulo, a primeira pergunta, a que eu me refiro quando falo de liberdade religiosa? Eu acho que a exposição que nós escutamos nesses 2 dias dão testemunho de que geralmente não existe discussão do fato de que a liberdade religiosa exige, em primeiro lugar, que o Estado não nos peça o que creemos ou imponha uma crença determinada. E isso claramente é o mínimo do qual nós precisamos partir. No entanto, dado que em América essa noção se encontra resolvida, podemos dizer com tranquilidade que não tem nenhum Estado no continente que isso era verdadeiramente um tema. Ao mesmo tempo, é uma falsa confiança. Confiamos pensando que com isso se assegura a liberdade religiosa, mas está além disso. No entanto, quando vamos adiante e perguntamos qual é o seguinte requerimento que nos propõe a liberdade religiosa, nós não temos nenhum acordo a respeito do poder que tem a afirmação desse direito, especificamente sobre o Estado tenta limitar ou impor a atitude das pessoas, principalmente quando o crente ele viola a sua consciência pela imposição do Estado. Claramente não temos um acordo aquilo que é verdadeiro ou o equilíbrio entre o exercício da não discriminação a respeito da liberdade religiosa. E isso, para mim, é o conflito mais grande que está hoje em dia crescendo na América Latina. Pelo menos em caso do meu país, principalmente uma parte da sociedade que, por geral, não entende ou nunca sentiu a necessidade de exercer a liberdade religiosa que sempre teve. Simplesmente, ele descarta qualquer coisa que se chega a ser significativa de não existir não discriminação. Eles dizem, não pode ser que a liberdade de religião quando existe vulnerabilidade quanto ao respeito dos outros. O que eu me pergunto, como é que isso não é um prejuízo ou não é um preconceito ao mesmo tempo? Os problemas que se apresentam ao general têm a ver com as objeções de consciência, certas práticas, questões morais, na quais, obviamente, não estamos de acordo, na cooperação material e moral, em relação ao aborto, ou sexual, ou adultério, ou como relacionamento do mesmo sexo, com respeito aos direitos dos pais, a educação dos filhos, que é um direito, liberdade é separado da liberdade religiosa ou está vinculado ao que nós acreditamos que ambos devem ser protegidos igualmente.
e desfrute dos dois. Nessa parte, esse direito em relação aos filhos, que hoje se veem ameaçados, principalmente em alguns desses aspectos, com respeito à educação sexual, que é um fenômeno que nós vemos isso em todos os países americanos, onde, com respeito ao ensino ao conhecimento sexual, mas introduzir a teoria de gênero fluido e expressões desse gênero. Ou a mais grave, e eu me alegro muito que existem pessoas do governo, do Congresso aqui, a possibilidade de que se criminalize o ensino da doutrina religiosa como uma forma de discurso de hoje. E isso é que talvez há muitos anos parecia muito longínquo. Hoje em dia existe uma ameaça constante, principalmente da Convenção Interamericana, que foi adotada pela Organização dos Estados Americanos em 2013, mas foi ratificado. Mas hoje existe um peligro para a nossa liberdade na América Latina. E onde vêm esses problemas? E problemas principalmente dos governos locais, nacionais, os congressos, e eu diria a ameaça cada vez maior, que em algum momento foi um grande defensor dos direitos humanos, a Corte Americana de Direitos Humanos, porque pode ter ideia de como mudou desde a primeira fase como protetora dos direitos humanos e fez muito bem nos nossos direitos americanos no contexto de relação aos direitos humanos. A segunda fase, hoje em dia, como dizemos, como ideológica, na qual existe um avanço de impor conceitos absolutos de não discriminação que não permitem nenhum tipo de uso racional ou justificado de extensões, assim como também podem puxar abortos à liberdade e com relação à família. Tudo isso que saiu da Corte Americana nos últimos dias. Por último, baseado num instrumento de direitos humanos como a Convenção Americana, que é proibida, que tem proteção à família e que tem proteção à liberdade de consciência. A Corte Interamericana tem só um caso onde alguma vez se referiu à liberdade religiosa. E assim mesmo foi só para dizer por que eles não se aplicavam a esse caso em particular. Logo nós nos encontramos, dentro desses presentes, encontramos muito consolo ou pensando na liberdade religiosa do futuro. A minha missão declarada é tentar preservar uma consciência a respeito do processo que está acontecendo. De fato, as mudanças sociais não acontecem por uma força invisível da história que se move mecanicamente, mas são produtos da mente humana. Umas trocas, os juízes que foram alcançados são catalisados porque existia alguma força humana que tentava movê-los. E isso aparecia a partir da minha experiência nas organizações não governamentais que mudam, foram muitas vezes impostos por pessoas que puxam esses interesses e não buscam conseguir com outros interesses, como a liberdade religiosa. Pelo mesmo, é necessário que nós tenhamos nota de como essas mudanças estão acontecendo e podemos gerar um diagnóstico de como prevenir futuros resultados adversos, como já havia mencionado a respeito da Assistência Interamericana de Direitos Humanos, e queria chamar a atenção de nosso amigo de Costa Rica, que afeta direto o Chile, mas será aparecendo ao largo da América a respeito do fenômeno pela cruzada, que grupos de interesses e artistas tomam esses presentes e os levam depois a seus próprios congressos, a seus próprios tribunais e fundam no precedente da Congresso Interamericana, eles colocam esses
como se fossem partes dos direitos americanos, e eu não partilho disso. Isso acontece quanto à descrição e intolerância que eu me refiro. Se não fosse o caso, eu gostaria de aceitar perguntas. O segundo vai à ação. É necessário que nós movamos essa sociedade. Eu tive conversa com muitos líderes nesse simpósio que se referiram acerca de como a sociedade civil se mobilizou não a favor da família ou do direito, ou em particular, mas a contra das... E a minha resposta, temos que mover isso. Eu acredito que os grupos que, em geral, coincidem ou tentam limitar a liberdade religiosa, assim que simplesmente permita às pessoas orar em sua casa, mas isso simplesmente eles atingiram com plano, organização e dedicação profissional a respeito de puxar essa agenda, principalmente com a liberdade religiosa. Vai formando na cultura jurídica e popular a partir da forma como exercemos e a forma que nós preservamos publicamente. Se é de nossa perspectiva, não existe um esforço por parte de definir diante do tribunal ou de definir no Congresso ou no meio de comunicação. Então, por certo, estamos deixando o campo livre para que eles definam por outros que têm outros interesses diferentes. Especificamente a ação e, sobretudo, é necessário fazer um cargo do que aconteceu no sistema interamericano, e o trabalho da organização é fundamental. Essas organizações não existem, nós devemos criá-las. Essa é a conclusão mais relevante daquilo que eu tento dizer. É hora que nós, os interessados em promover a liberdade religiosa, vamos tirar músculo e vamos ver, e se não temos que criá-los, na qual nós podemos, por pessoas dedicadas, precisamente enfrentar-nos no campo de batalha, seja num tribunal, ou numa legislatura, ou no mesmo governo, com um argumento, porque nós temos, mas simplesmente não servem de nada, assim que não podemos levá-los concretamente. Eu acredito. A outra parte me encontro aqui junto a 2 reitores de universidade e considero que o trabalho da universidade nesse sentido é fundamental. Eu penso muitas vezes do que acontece nos Estados Unidos, onde as universidades geram clínicas que estão responsáveis e traduzem essa missão e essa dedicação a participar ativamente em caso que se encontre diante do governo da justiça, promovendo essas liberdades. E eu, pensando no próprio país, nós temos um déficit fundamental, porque nas universidades, aquele que eu estive em contato, não é um tampo, e eu acho que nós podemos trabalhar e seria uma parte importante da sociedade civil para defender essas liberdades. Em segundo lugar, é indispensável que existe uma parte comum por parte dos Estados americanos de fortalecer a liberdade religiosa. Por quê? Porque se a nível dos Estados nós não procuramos fortalecer a concepção comum ou jurídica que nós temos da liberdade religiosa, estamos deixando a porta aberta, como disse, que se definia nesses termos. Hoje, a Corte Americana com Direitos Humanos não tocou a liberdade religiosa, mas eu acredito que existe suficiente que no futuro vai existir ou vai se dar atenção para evitar um conflito entre liberdade religiosa e não conflito. E nessa parte nós podemos ter uma jurisprudência que não permite nenhum tipo de contenção, mas não tem nada quanto à liberdade religiosa. Assim que nós estamos, como nós aplicamos e interpretamos, e não tem nada que pode limitar o poder da corte. E o que nós vistos afetados, sabemos como isso pode chegar a significar. Finalmente, como eu havia mencionado, eu acredito que uma das mais ameaças hoje à liberdade religiosa em nosso continente tem que ver com a Convenção contra a Discriminação. Por muito bem intencionado que se encontre esse instrumento, na prática o que acontece, o que gera, é um novo direito humano que não existia nesse momento e que dá a cada pessoa a ser protegida pelo Estado contra qualquer ato ou manifestação de intolerância. Intolerância defininte é tão amplo, tão extenso, que permite suprimir qualquer tipo de opinião sucedente e especialmente na América, nós sabemos que esse tipo de instrumento, nas mãos de um Estado que está aberto, pode alcançar ao abuso, e devemos ser vigilantes quanto a isso.
Se há algo que nós podemos levar da minha breve dissertação, eu espero que seja isso, consciência da ameaça que existe, especialmente nessa convenção contra a discriminação e intolerância, tomar consciência da sua existência, estudar, analisá-la e opor-se contra do Congresso, nos tribunais, falando com os próprios governos, mas se nós não nos reunimos na área civil, ninguém vai atuar por nós. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer os panelistas pelas suas apresentações tão boas e edificantes. Expressemos mais o nosso aplauso, a nossa gratidão por meio dos aplausos.